Olá pessoal, estou de volta depois de bastante tempo sem postar. Estou devendo um mito sobre Inhansã e todos os outros que ainda faltam, tá? Então, olá macumbeiro, olá macumbeira, olá para você que não é macumbeiro, também não é macumbeira, mas que gosta das nossas postagens. Vamos seguir com o nosso trabalho de análise de mitos. Os nossos estudos são feitos com base no estudo desse livro aqui, olha, Mitologia dos Orixás, do Reginaldo Prandi. A editora é a Companhia das Letras. Como sempre, antes de eu entrar no vídeo, o nosso Cambono vai tocar a vinheta para a gente prosseguir. Cambono, toca a vinheta, por favor. E é isso, pessoal. Como eu já falei, estamos de volta. Para quem não me conhece, eu sou Newton Almeida, sacerdote do Centro Espírita João Vicente, um terreiro de Umbanda que fica no Rio de Janeiro, na Zona Oeste, no bairro de Senador Camará. Na verdade, agora é a Zona Sudoeste, se eu não me engano. Mas vamos ao que interessa. O nosso mito de hoje é um mito sobre Inhansã, que o título é Inhansã dá à luz Egungun. Inhansã pariu. Inhansã, nesse mito, ela é mãe de Egungun. Antes de entrar no mito, temos que fazer uma explicação, porque o umbandista, ele às vezes não entende muitos termos. Vamos lá. Egum e Egungun. Qual é a diferença entre esses dois termos aí, tá? Um Egum é um espírito desencarnado. Tá? Em geral, a palavra Egum é associada a um espírito que está em sofrimento, que está perdido, enfim, que precisa de orientação, está ligado ainda à matéria. Egum é qualquer espírito desencarnado, qualquer pessoa que desencarnou, tá bom? E Inhansã controla os Eguns, ela encaminha os Eguns na espiritualidade. E o que é um Egungun? O Egungun é um desencarnado, mas ele tem uma diferença. Ele é um ancestral, ele é um espírito que tem conhecimento, ele já está purificado, ele orienta a sua descendência, ele protege a sua descendência. Não tem comunicação como a gente vê no espiritismo, tá? De cartinha, né? Isso não. O Egungun, ele ocupa um espaço mitológico, ele é reverenciado, existem rituais. Eu não sou um expert em culto a Egungun, mas a diferença é que Egum é um espírito comum, um espírito de qualquer pessoa que desencarnou. O Egungun é um ancestral, uma pessoa que alcançou, um espírito que alcançou algum grau hierárquico. Não é um orixá, mas ele é um espírito que protege a sua descendência, o seu povo, a sua família, tá bom? E nesse mito, Inhansã dá a luz a Egungun. Como que isso acontece? Vamos ao nosso mito. Antes, lembrando que, pessoal, eu sempre gosto de frisar isso. O mito, ele é uma linguagem alegórica. O mito não tem compromisso com a verdade. As histórias que a gente conta aqui, os mitos, não quer dizer que aquilo aconteceu realmente. A gente não pode pegar um mito e jogar ele inteiro na nossa vida e ter aquilo como uma verdade, ou como um acontecimento, um fato que ocorreu, porque nem sempre ele vai se encaixar com a realidade. Se você pegar um mito e jogar e aceitar ele inteirinho, sem digerir, você fica meio doido, você não entende. Tá? Ou você corta a conexão com a realidade e entende aquele mito como uma história que está baseada a tua vida numa coisa que não é real. Você precisa pegar o mito e digerir. Ele tem todo um conteúdo psicológico ali atrás, tá? Eu vejo todo um movimento agora de busca de pureza. Já ouvi até alguém falar que os mitos não tem nada a ver, tá? É importante a gente honrar esses mitos, porque eles nos foram trazidos por pessoas que resistiram à violência da manipulação, da opressão branca dominante em cima do povo escravizado, que deu nó no pingo d'água, nó no pingo do éter para resistir, mantendo a sua cultura, tentando manter a sua cultura, e
os mitos, eles alcançaram tem uma abrangência enorme, tá? E é importante você honrar esses mitos, porque eles trazem uma mensagem do inconsciente. Algum conteúdo mental estava lá na cabecinha dos nossos ancestrais, dessas pessoas lá que resistiram, e eles trazem mensagens. E aí, como a mensagem que vem do inconsciente, ela passa por várias barreiras. Barreira social, barreira da repressão, barreira moral, enfim, e vem essas histórias que são alegóricas. Então vamos agora ao mito, para que a gente possa ir destrinchando. Inhansã, nesse mito, ela estava casada com Xangô. Mas Inhansã não engravidava, Inhansã não conseguia engravidar. Tá? E Inhansã buscou um oráculo para que fosse orientada. Tá? Buscou um aconselhamento. E nesse momento lá da adivinhação, o sacerdote disse que ela só engravidaria depois que ela fosse possuída com violência. Passou um tempo e realmente Xangô, seu marido, a possui de maneira violenta. Inhansã engravidou. Inhansã engravidou e teve 8 filhos. Porém, todas essas crianças nasceram mudas. Tá? Inhansã não ficou satisfeita. Ela voltou ao mesmo oráculo, ao mesmo sacerdote, expôs, né? E ele orientou que ela fizesse oferendas, ebós, sacrifícios, tudo de acordo com o que a cultura, né, dela orientava, a religiosidade dela orientava, e ela realmente fez. E nasceu uma criança. 8 primeiro, mais 9. Inhansã é conhecida como a mãe de 9 filhos. Tá? Inhansã é a contração de uma frase que diz Yaomomessã, a mãe de 9 filhos. O nome dela realmente é Oiá. Mas enfim, 8 filhos nascidos de uma violência mudos, mais um que ela teve depois que fez a oferenda que o sacerdote orientou. Só que essa criança ela não era muda, mas ela tinha uma voz rouca, uma voz cavernosa. Acabou o mito. O que esse mito quer falar, Pai Nilton? Eu falei que o mito é uma história alegórica. Ele tem imagens que você tem que interpretar. Tá? Lógico, né, que não vou falar que Xangô estuprou Inhansã e que é normal isso acontecer, isso não é normal em cultura nenhuma. Violência contra a mulher é deplorável, qualquer tipo de violência. Mas o mito é uma mensagem que é do inconsciente, que ela fura, vence diversas barreiras e chega pra gente dessa maneira. Vamos tentar destrinchar isso tudo. O que esse mito quer falar? Esse mito está falando de relacionamentos estagnados, relacionamentos tóxicos, relacionamentos violentos. E as marcas e os frutos que esses relacionamentos trazem. É exatamente isso que ele está falando. Sabe quando a coisa... Você não consegue nem falar, os filhos eram mudos. Você passou por situações, o trauma foi grande e constante, que aquilo incomoda, você não consegue nem tocar naquele assunto. E você precisa de ajuda profissional. O sacerdote, que está lá, vai lá te orientando, te destrinchando, lendo você. E continuou no tratamento, e existe um momento na sua vida chamado ponto de ruptura. É quando algo acontece que nem sempre é prazeroso, em que aquilo tudo que estava sufocado, aquilo vem à tona. E aquilo aparece, aquilo que você não permitia, porque o relacionamento te sufocava, te tolhia, e aquilo vem, mas são coisas suas e que são importantes. Lembre que Egungun é um ancestral importante, que protege a sua comunidade, que protege a sua família. É isso que esse mito está falando, que você não pode se deixar sufocar.
por relacionamentos que não são saudáveis, porque os frutos desse relacionamento não são legais. São dolorosos. Você não consegue abordar o assunto, você tem vergonha, aquilo não sai, não consegue elaborar direito. Não existe comunicação, os filhos eram mudos. E aí quando tem o ponto de ruptura, em que você busca um aconselhamento, que você busca um tratamento, que você busca ter uma terapia, o seu conteúdo nobre vem Egum, né? Vem aquele ancestral, aquela coisa que você traz, que sempre esteve com você e te abençoa. Tá? É isso que esse mito está falando. Ponto de ruptura, relacionamentos tóxicos, relacionamentos violentos e que você precisa se libertar deles. Tá? Então é isso. Yansan e Xangô vestem aí esses personagens e nos trazem esse mito para refletir, tá? Sobre as marcas que você, que talvez seja uma pessoa tóxica, está deixando em alguém, ou você que está passando por um relacionamento tóxico, que está se deixando, né, ser marcado e ser violentado. E o ponto de ruptura precisa chegar. Então busca um aconselhamento, terapia. Tem assuntos que só são tratados dentro do ambiente profissional. Eu sei que existe todo aí um mito, né, uma ideia de que o preto velho é o psicólogo da espiritualidade, né? Que você vai na religião e a religião te ajuda. Ajuda. Mas existem temas, existem assuntos, existem problemas que só são solucionados em um ambiente terapêutico. Amigo não é terapeuta. Coach não é terapeuta. Então tem assuntos que você precisa tratar em um ambiente específico, preparado para aquilo que vai ser tratado. Esse mito está falando também sobre isso. O autocuidado que a gente precisa ter e como é importante, né? Aconselhamentos sérios para você aflorar, para o que está dentro de você, que estava reprimido, venha e que você seja feliz a partir dessa libertação. Eu acho que é isso. Mito curtinho, que eu estava devendo para vocês. Espero que não seja o fim, mas o início de uma reflexão. É para isso que eu estou aqui, para fazer você pensar. Aliás, Centro Espírita João Vicente, segundo o Caboclo Sete Flechas, é uma banda que faz você pensar. Boa reflexão e até o próximo mito. Tchau.